Para você se achegando agora, que tal aumentar o volume aí do rádio, chegar mais perto do rádio, para quem está na televisão, está no celular também, e começar a prestar bem atenção nas notícias que nós já estamos destacando para você ligado tanto no rádio quanto no canal do YouTube. O Portal Metrópolis está destacando no dia de hoje que o fim da escala 6x1 é aprovada na Câmara. A PEC segue agora para o Senado Federal. Após ser aprovada na Câmara dos Deputados, o texto da proposta de emenda à Constituição, PEC, o fim da escala 6x1 segue para o Senado. Na Casa, no entanto, ainda há calendário definido para tramitação. Não há, no caso lá no Senado Federal, ainda não há calendário definido para tramitação, mas a expectativa é que o texto seja votado antes das eleições. Todo mundo sabe que essa pauta ela é uma pauta que é vinda do governo. O governo tem grandes expectativas em cima disso. Até penso que essa pauta realmente ela vai dar uma elevada aí na popularidade de Luiz Inácio Lula da Silva. É uma pauta eleitoreira, é uma pauta popular. E nós sabemos também que lá no Senado Federal, o Davi Alcolumbre está rachado com Lula. Ele já declarou distanciamento mesmo. Mas o zum nos corredores, né, de Brasília é de que Davi Alcolumbre vai dar celeridade aí, então, ao fim da escala 6x1. Então, agora, né, para quem está nessa expectativa de trabalhar um dia a menos na semana, vai poder, então, contar com esse benefício. A proposta, o texto diz que você vai reduzir 2 horas já daqui 2 meses, nos próximos 2 meses. Por exemplo, se você trabalha 4 horas no sábado, você já vai passar a trabalhar 2 horas no sábado e daqui 1 ano isso vai reduzir então aí para 0. Ou seja, você vai trabalhar ao invés de 44 horas semanais, como é no atual modelo, você passará então a trabalhar 40 horas. Lembrando que nos próximos 60 dias, depois da promulgação da lei, tá bem? Depois da promulgação da lei, tá? Aí você começa então a ter uma redução de 2 horas semanais, ou seja, de 44 horas você vai trabalhar 42 horas. E depois de um prazo de 1 ano, isso reduz a 0. Então você passará a trabalhar de 44 para 42, depois para 40 horas. Se você for pegar uma escala de segunda a sábado, vai eliminar o sábado aí. Você vai trabalhar então de segunda a sexta-feira. Muita gente comemorando, principalmente o trabalhador, porque realmente, independente, né, de ser uma pauta do governo, ser uma pauta de esquerda ou pauta de direita, realmente o trabalhador gostou disso. Ele vai poder, por exemplo, no sábado, fazer um bico, fazer alguma coisa bem pessoal também, descansar, fazer um novo trabalho, dedicar à família, dedicar à igreja, enfim, não é? Participar de um campeonato de futebol, por exemplo, e tem gente que ficou feliz. Há uma grande força aí, principalmente da indústria, contra essa nova PEC. Inclusive um grupo de empresários liderado aí pelo Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp em São Paulo. Então tudo que a gente vai fazer, não é? A gente precisa ouvir os dois lados. Tem o lado do empregado e tem o lado do empregador. Só lembrando, né? De repente é você que pensa de maneira mais rasa, né? Dane-se o empregador, o importante é o empregado. Só lembrando que se o empregador se danar, não existe emprego pro empregado, não é isso? Então tá aí, então. É meio polêmico, né? Às vezes você tocar no assunto e de repente, como eu disse, é preciso ouvir os dois lados, não é? O ideal é chegar realmente num bom senso e bora pra cima. Importante é se realmente vai trazer benefícios para o nosso Brasil. 7h13, bom dia para você ligado, conectado aqui na programação da Terra FM, onde você estiver, nos 89.9 da Rádio da Nossa Terra, ou então através do nosso canal do YouTube, estamos ao vivo em áudio e vídeo.
Olha só, Ministério Público Federal processa empresa e gestores por garimpo ilegal e desmatamento em Vilhena. A indenização cobrada na Justiça supera os 5 milhões de reais. O Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública contra a empresa Norte-Sul Terraplanagem e Comércio Limitada e seus 4 gestores por extração clandestina na escala industrial de 137 mil metros cúbicos de minérios, areia, cascalha, saibro da gleba pública federal Corumbiara, em Vilhena. Laudos periciais estimam que essa usurpação de recursos da União gerou aos réus um montante de 5 milhões e 400 mil reais. Eles também são acusados de destruírem 7 hectares de floresta nativa do bioma amazônico. A extração operava em 2 frentes. No início de 2019, que tinha estação de beneficiamento, bacias de decantação, cozinha, refeitório, banheiros, alojamentos para funcionários, e outra que começou em 2020 com desmatamento e abertura de cavas profundas que descaracterizaram o relevo original. Na ação, o Ministério Público Federal expõe que a extração clandestina dos recursos ocorreu mesmo após embargos e atuações federais da Agência Nacional de Mineração e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Além disso, as licenças ambientais do órgão ambiental estadual SEDAM, apresentadas pela empresa, não autorizavam a extração de minérios, pois tinham condicionantes expressas que proibiam a atividade sem a outorga da ANM, que é então aí a Agência Nacional da Mineração. O Ministério Público Federal aponta que mesmo após as interdições, os réus não fizeram uma recuperação ambiental das áreas, pois não houve a recomposição in natura das cavas, nem implementação de um plano de recuperação de área degradada. Ao contrário, a perícia federal realizada com auxílio de drones flagrou a expansão das frentes de lavra. Tá aí então o Ministério Público Federal processando a empresa e também seus gestores por garimpo ilegal, desmatamento. Tudo isso aconteceu em Vilhena e essa indenização cobrada supera então o montante de 5 milhões de reais. 7 horas e mais 17 minutos, a gente segue por aqui falando agora de coisa boa para você. Logo aqui no começo do nosso programa é importante a gente destacar para você que quer cuidar da sua motoca com todo carinho, com todo amor, né? Afinal de contas, para quem é motoqueiro ou motociclista, ama a sua moto, né? Sabe como é importante cuidar aí da motoca com todo o carinho. O Atacadão Motopeças é a maior e mais completa loja da região, onde você encontra tudo para a sua moto em um só lugar, preço de atacado direto para você. São mais de 15 anos em Vilhena, peças, acessórios, pneus, capacetes, linha completa de carenagens e muito mais, seja Honda, Yamaha, Suzuki e outras. Você encontra no Atacadão Motopeças, trabalhando com as melhores marcas do mercado. Lá você encontra também scooters e bikes elétricas, veículos que não necessitam de carteira nacional de habilitação e também não precisa de emplacamento, parcelamento em até 15 vezes sem juros. 3 lojas para melhor te atender, 2 em Vilhena e 1 em Cerejeiras. Em Vilhena, na Avenida Marechal Rondon, próximo ao ponto de táxi, é a loja 1. A loja 2 fica localizada na Avenida Paraná, em frente à Escola Ivete Brustolin. A loja 3 em Cerejeiras, na Avenida Integração Nacional, próximo ao semáforo. Tem o WhatsApp para você falar com a loja de Cerejeiras, 69993568110. 993568110. É bem facinho. Esperando por você, Avenida Integração Nacional 1034, Atacadão Motopeças. Esse é o Jornal da Terra.
As últimas notícias para você começar muito bem o seu dia. O Jornal da Terra tem sequência, abraçando você ligado com a gente, curtindo o nosso programa. A gente deixa aquele bom dia mais do que especial para você acordando agora, já com aquela xícara de café maravilhosa, se arrumando, né, para ir à luta, ir ao trabalho, defender o pão de cada dia. É assim, com a bênção de Deus, que a família brasileira, a família rondoniense vai prosperando, né? Vai caminhando. Presta atenção, a nova fase da Operação Carbono Oculto, perdão, gente, a gripe ainda não saiu, né? Ainda estou com uma certa dificuldade. Nova fase da Operação Carbono Oculto mira empresários, PCC e também laranjas. Ao todo, foram expedidos 55 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também no Paraná. Eu vou trazer já a reportagem aqui, direto da Globo News, sobre essa operação. O Brasil amanheceu hoje com essa operação, mas antes dar os parabéns, né, à Polícia Federal, que todos os dias praticamente está estourando aí uma operação, seja do INSS, seja do caso Master, seja da Operação Carbono Oculto, outras operações aí a nível nacional e também aqui no estado de Rondônia. A gente tem anunciado principalmente um belíssimo trabalho da PRF e da Polícia Federal no combate ao crime organizado. Vamos acompanhar então uma reportagem da Globo News. A gente está aqui no Itaim Bibi, bem próximo à Avenida Faria Lima. Como você pode ver aqui atrás, alguns carros, algumas viaturas da rota em um prédio que eles acabaram de chegar aqui, chegaram antes das 6 da manhã aqui nesse prédio. Como você disse, hoje são cumpridos 55 mandados de busca e apreensão em 4 estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. E qual que é o objetivo dessa segunda fase da Operação Carbono Oculto, Marcelo? É mostrar que mesmo após a primeira fase, que foi em agosto de 2025, que revelou um esquema bilionário de mais de 70 bilhões de reais em lavagem de dinheiro operados por organizações criminosas usando postos de gasolina, essas operações de lavagem de dinheiro e adulteração de gasolina continuaram mesmo após a operação. Eu vou pedir para o Felipe Pereira, o repórter cinematográfico que está aqui comigo, mostrar um pouco da movimentação aqui. A gente pode ver algumas viaturas da rota. Hoje os principais alvos são empresários, operadores logísticos, laranjas, todos que integravam essa organização criminosa estruturada que continuou funcionando mesmo após a primeira fase da Operação Carbono Oculto. Em um dos casos, por exemplo, Marcelo, as operações de 56 postos de gasolina foram concentradas em apenas uma conta bancária, justamente para tentar tirar a atenção da Receita Federal dessas movimentações financeiras. Eu trago aqui essas informações com exclusividade, junto com a apuração da minha colega Isabela Leite. E a gente acabou de chegar aqui, a operação acabou de começar, a gente pode ver esses carros da rota aqui na frente. E entre as pessoas envolvidas neste esquema estão o Mohamed Hussein Murad e o Roberto Augusto Leme da Silva, que estão foragidos desde 2005. Eles tentaram fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público, mas a proposta foi rejeitada e eles estão foragidos. Eu vou pedir licença para ler aqui o que os relatórios de inteligência apontam movimentações atípicas suspeitas de 4 bilhões com o uso de fintechs e plataformas de pagamento funcionaram como dutos financeiros deste grupo. Então, essas são as informações preliminares que a gente tem até o momento. A gente acabou de chegar em um dos pontos da operação, no Itaim Bibi, zona sul da cidade de São Paulo, bem próximo à Avenida Faria Lima. A gente vai continuar aqui ao longo da manhã e qualquer nova informação eu te chamo ainda no jornal, Marcelo. Muito bem, tá aí então a reportagem da Globo News, para você ligado aqui no Jornal da Terra. A ação do GAECO iniciou então a segunda fase da Operação Carbono Oculto, que mira o esquema de lavagem de dinheiro com fintechs. Os agentes estão cumprindo então 55 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e também no Paraná. Meus queridos, a gente ainda precisa, né, o Brasil, de uma maneira geral, né, sem pesar para um lado nem para o outro, mas a gente ainda precisa de uma operação forte contra o crime organizado nesse nosso Brasil.
a gente ainda precisa de uma operação muito forte contra a PCC, Comando Vermelho. Há uma grande polêmica, você tem a direita favorável que os Estados Unidos classifique e apoie o Brasil em operações contra PCC e Comando Vermelho e classifique essas organizações como grupos terroristas. Por outro lado, você tem o governo que resiste, mas a pergunta que não quer calar, independente se classifica ou não, o que o Brasil tem feito para combater esses grupos independente de governo. O que nós vimos nos últimos dias, e eu tenho falado aqui ao longo do Jornal da Terra, todo santo dia a gente fala disso, o que antes a gente ouvia falar no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, está acontecendo agora aqui no estado de Rondônia. A gente viu uma operação aí das facções criminosas, o crime dessas facções que aconteceu em um distrito de Porto Velho com 10 mil moradores. É muito pequeno, não é? Incendiaram 5 ônibus. Esses dias a gente comentou aqui que municípios aqui do Cone Sul de Rondônia, municípios pequenos, já está tendo guerra de facções. A gente noticiou aqui, uns jovens estavam em frente de casa e de repente passou outros e dispararam. Aí eu fico pensando, a polícia chegando para atender uma ocorrência dessa. Porque o que você pensa? Alguém está levando tiro, o errado é quem está atirando, não é? Aí a polícia chega para registrar a ocorrência e aí a pessoa diz: a gente foi alvejado realmente e tal, e a gente desconfia que seja a facção criminosa tal, porque nós somos da facção A, estamos acreditando que a facção criminosa B meteu bala na gente. Olha que loucura. Antigamente você chegava, um policial chegava para atender uma ocorrência, realmente os miliantes aqui abriram fogo contra a gente, nós somos trabalhadores, nós somos gente do bem. Hoje não. Hoje a polícia vai atender uma ocorrência e é uma guerra, uma facção contra a outra. O Brasil, independente de governos, deixou escorrer pela mão, deixou as facções dominarem o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, infelizmente. E não pense você que é apenas nos grandes centros, não. Como eu disse, isso aconteceu, se eu não estou enganado, foi em Corumbiara, tá bem? Ou Chupinguaia, que às vezes eu sempre confundo o nome dos dois aqui, beleza? Mas foi um desses 2 municípios, a gente registrou aqui ao longo dos nossos programas aqui, o nosso Jornal da Terra. Continuamos juntos por aqui, recebendo você em todo o Cone Sul de Rondônia, através da Terra FM, e você no nosso canal do YouTube Terra FM TV. Jornal da Terra. Presta atenção nessa notícia. Polícia Militar fecha o cerco contra a gangue de menores e recupera bicicletas elétricas furtadas em Vilhena. Presta atenção. 3 adolescentes, conhecidos por furtos em série, foram apreendidos em residência no bairro No Quinto Beque. Uma rápida e eficiente ação da Rádio Patrulha da Polícia Militar resultou na noite da última segunda-feira, dia 25 de maio, na desarticulação de um grupo de adolescentes especializado em furto de bicicletas elétricas e também na recuperação de 2 bens subtraídos da área central de Vilhena. Conforme foi apurado pela reportagem do Portal de Notícias Extra de Rondônia, a ofensiva policial teve início após um funcionário de um estabelecimento comercial, identificado pelas iniciais R, acionar o número 190 para denunciar o furto de sua bicicleta elétrica de cor preta, que não possuía retrovisor do lado direito, uma característica do veículo. Ele relatou que estacionou o veículo por volta das 16 horas em frente ao seu local de trabalho, na área central, e ao sair do expediente às 19 horas, constatou que o bem havia sido levado. Olha só, meus queridos. Mais tarde, por volta das 21 horas, uma guarnição realizava patrulhamento ostensivo pelo bairro Quinto Beque. Ao transitarem pela Avenida
Pedro Álvares Cabral, na esquina com a Rua Belém, os militares avistaram alguns rapazes no quintal de uma residência. Ao notarem a aproximação da viatura, os jovens abaixaram-se bruscamente atrás do muro na tentativa de se esconderem. Diante da fundada suspeita, equipe realizou a abordagem e identificaram 3 adolescentes que são conhecidos aí por apelidos, por vulgo, conhecidos aí e nas idades de 16, 17 anos. E os 3 são amplamente, como eu estava falando para você, conhecidos no meio policial e pela prática e reiterada de furtos de motocicletas e também bicicletas elétricas no município. Durante a varredura no imóvel, os policiais localizaram no quintal uma bicicleta elétrica que apresentava sinais claros de adulteração forçada, estando com os fios expostos e funcionando por meio de ligação direta na ignição. Interrogados, menores confessaram espontaneamente que haviam praticado o furto daquele exato veículo horas antes em frente ao comércio do centro. Enquanto a ocorrência era desenrolada na residência, um homem de nacionalidade venezuelana, identificado pelas iniciais JGNM, chegou ao local conduzindo uma outra bicicleta de cor preta. Esse teve sorte, né? Chegou bem na hora que a polícia lá estava. Os militares decidiram checar a procedência do segundo veículo após consulta ao banco de dados e também confrontação com notas fiscais apresentadas posteriormente por outra vítima. Confirmaram que aquela bicicleta também havia sido furtada na mesma data em frente ao condomínio IP localizado na rua Getúlio Vargas. Ao ser interpelado, o homem alegou que havia apenas pegado o veículo emprestado e que desconhecia totalmente a origem ilícita do produto. Diante dos fatos, menores infratores receberam voz de apreensão por ato infracional análogo ao crime de furto. Os envolvidos foram conduzidos juntamente com as 2 bicicletas elétricas recuperadas e o homem que portava o segundo veículo à Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp, para apresentação ao delegado de plantão e a adoção das medidas protetivas criminais cabíveis. Agora aqui, meus queridos, a gente precisa falar, não é? A gente precisa falar. O cidadão saiu do seu país, é de origem venezuelana, para vir praticar furtos aqui no nosso país, no nosso estado, na cidade de Vilhena. E o Brasil que acolhe tanta gente, né? A gente sabe das dificuldades que a Venezuela passa, a ditadura que estava instalada na Venezuela, que agora, né, passa por mudanças. A gente até espera, né, que se tenha eleições limpas, que a democracia volte a reinar na Venezuela, esse país lindo, que há 25 anos atrás era o país mais rico da América do Sul, hoje está entre os mais pobres. Mas só que a gente tem, é claro, que levar em consideração que bandido e gente ruim tem em todo lugar, né? Independente da sua nacionalidade. Mas que pena, né? Que pena. Poderia ser um cidadão venezuelano, trabalhador, que está aí lutando pela família, lutando aí por dias melhores num novo país e está aí praticando furtos e envolvido juntamente com essa gangue de menores, idades entre 16 e 17 anos, que eram, né, para estar, de repente, na companhia dos pais, na igreja, estudando, trabalhando com 16, 17 anos, menor aprendiz aí para todo lado. Fica aqui então a nossa tristeza, né? A gente vê o rumo que o ser humano vai tomando, né? Vai ficando cada vez pior, não é isso? Muito bem, para você ligado aqui no nosso Jornal da Terra, um breve intervalo, você vai conhecer agora os melhores anunciantes do rádio rondoniense e na sequência nós estaremos de volta aqui com o nosso Jornal da Terra. Para quem está no YouTube, não fica triste não, é rapidinho, eu já estou de volta com vocês, tem conteúdo exclusivo para o nosso canal do YouTube. Você está ouvindo Jornal da Terra.